Se você está aqui, provavelmente já entendeu que as táticas baratas de conquista e a validação externa são a armadilha mais rápida para a mediocridade. Você já percebeu que a atração genuína, aquela que dura e que gera profundo respeito, não é sobre a roupa que você veste, o carro que você dirige ou o script que você decora. Ela é sobre quem você se torna quando ninguém está olhando. Este vídeo não é mais um guia sobre como manipular emoções femininas. É um manual para reconstruir seu caráter de dentro para fora, usando a filosofia que sustenta a força dos maiores homens da história, o estoicismo. E, ironicamente, ao focar em si, você se tornará a pessoa que qualquer mulher de valor desejará ter por perto. Vamos ser brutais e diretos. O erro número 1 que a maioria dos homens comete ao tentar atrair uma mulher é a busca incessante por aprovação. Eles entram em modo de performance, transformam-se em atores amadores, tentando agradar, rindo alto demais, concordando com tudo ou se vangloriando de forma transparente. Esse comportamento não é apenas inautêntico, ele sinaliza fraqueza. Ele grita: "Eu não me sinto suficiente sem a sua validação." E a verdade universal é que a atração morre no momento em que a necessidade desesperada é percebida. O homem que se desespera por atenção é o oposto do homem que atrai naturalmente. Ele é reativo, instável e, no fundo, totalmente previsível. A solução, o primeiro pilar da atração estoica, é o que chamamos de controle interno. Você não pode controlar o que uma mulher pensa, sente ou decide sobre você. Isso está fora do seu círculo de influência. Tentar fazê-lo é o caminho mais rápido para a frustração e a ansiedade. O que você pode controlar são suas próprias ações, suas reações, suas crenças e seu caráter. O homem estoico entende que a atração começa e termina com ele mesmo. Ele se pergunta: eu estou vivendo de acordo com minhas virtudes? Eu estou honrando meus compromissos? Eu estou evoluindo hoje? Se a resposta for sim, a atração se torna um subproduto natural da excelência pessoal. Pense em um exemplo de vida real. Marcos Aurelius, um dos mais poderosos imperadores romanos e um devoto estoico, não se preocupava em como suas decisões afetariam a opinião pública imediata. Ele se concentrava em agir de forma justa e racional, baseada nas virtudes cardeais: justiça, temperança, coragem e sabedoria. Ele sabia que o respeito e a lealdade de seu povo viriam da integridade de suas ações, não de um esforço de relações públicas. Ele era poderoso porque não precisava provar seu poder. Ele simplesmente o exercia através do caráter. Agora, aplique isso ao seu dia a dia. Você está em uma conversa com uma mulher interessante. O homem reativo está pensando: será que ela gostou da minha piada? O que eu digo agora para impressioná-la? Preciso parecer mais rico, mais engraçado, mais bem-sucedido. Ele está fora de si, tentando gerenciar a percepção dela. O homem estoico, por outro lado, está focado na qualidade da interação. Ele está genuinamente interessado no que ela diz, ou escolhe de estar em silêncio se não tiver nada de valor a contribuir. Ele não busca a reação dela, mas sim a autenticidade da experiência. Ele se mantém calmo, presente e inabalável, não porque está fingindo, mas porque sua validação não está na balança. Muitas vezes, a necessidade de validação se manifesta como o medo de discordar. O homem evita o conflito, evita expressar uma opinião forte com medo de ser rejeitado. Isso o torna um mero reflexo do desejo do outro. O erro prático aqui é a concordância passiva, X. A solução é a coragem estoica, de expressar sua verdade com respeito e calma. Se você tem uma opinião, defenda-a. Não com agressividade, mas com a confiança que vem de ter ponderado bem suas ideias. Uma mulher de alto valor não se atrai por um eco, mas por um homem que tem a espinha dorsal para ser um indivíduo.
A tensão criada pela diferença de opinião, quando manejada com respeito e inteligência, é exponencialmente mais atraente do que a mesmice servil. É nesse ponto que você mostra que não pode ser facilmente comprado ou moldado. Reflita por um momento. Você consegue listar as 3 maiores fontes de ansiedade em sua vida que surgem da sua tentativa de controlar o incontrolável? A maioria delas está relacionada ao medo do julgamento alheio. O estoico liberta-se disso. Ele entende que a reputação é o que os outros pensam dele, mas o caráter é quem ele realmente é. A atração duradoura é um reflexo do seu caráter inabalável. Portanto, antes de mergulharmos nos 10 comportamentos específicos que cativam qualquer mulher, você precisa internalizar esta primeira lei. Torne-se a rocha, não a onda. Sua estabilidade interna é o ímã mais poderoso que existe. Enquanto o homem comum se desdobra para agradar, o homem estoico simplesmente se concentra em ser, e essa presença calma e poderosa é o que naturalmente puxa as pessoas para a sua órbita. No próximo capítulo, vamos desvendar como a força da indiferença racional, a apatia, se manifesta como atração bruta e inegável. Mas, para liberar o tópico 1, que vai detalhar como usar a não reatividade a seu favor, quero que você faça algo simples, mas poderoso, para provar que você está comprometido com a sua evolução e não apenas consumindo conteúdo vazio. Comente agora a palavra atração. Faça isso e mostrarei como a sua serenidade pode ser a sua maior arma de sedução. Se você internalizou a lição da introdução, sabe que a atração começa e termina em você. Mas como manifestar essa estabilidade de forma que seja inegavelmente magnética? A resposta está em uma palavra grega que é frequentemente mal interpretada: apatia. Não se trata de apatia ou de ser um robô sem sentimentos. Apatia, para o estoico, é a indiferença racional. É a ausência de paixões e emoções destrutivas que tentam controlar suas ações e minar sua paz. É a serenidade de quem sabe que está em total controle de seu mundo interior, independentemente do que aconteça fora dele. Esta é a fonte mais pura de poder pessoal. E poder, meu amigo, é o combustível da atração. O homem comum baseia seu estado emocional na última interação que teve. Ele está na montanha-russa emocional da mulher. Se ela sorri, ele se sente validado. Se ela demora a responder uma mensagem, ele se sente abandonado e sua ansiedade explode. Ele permite que o mundo externo, especialmente o objeto de sua atração, dite sua paz. O erro prático mais destrutivo aqui é a reatividade emocional constante. É o homem que se ofende facilmente por uma piada, que se defende de um comentário casual, ou que se desestrutura quando a situação não segue o seu script ideal. Essa reatividade é uma demonstração de que ele não tem um centro fixo, de que sua fundação é instável. Nenhuma mulher procura um parceiro que precise ser gerenciado ou que se dobre a cada sopro de vento. Ela procura uma âncora. A solução é o domínio da apatia, que se traduz em não reatividade. Pense no general romano. Ele não reage à primeira flecha ou ao grito do inimigo. Ele observa o campo de batalha com calma, analisa os fatos e só então delibera a melhor resposta, se é que alguma é necessária. Sua mente é um quartel-general, não um campo de batalha. O treinamento estoico para isso é a premeditação dos males, premeditatio malorum. Antes que a situação aconteça, antes que ela o ignore em público, antes que ela questione seu valor, antes que ela o rejeite, você já considerou essa possibilidade e se preparou internamente para ela. Você ensaia a perda e, ao fazê-lo, retira o terror e, mais importante, o poder de desestabilizá-lo. Vejamos um exemplo simples: a mensagem não respondida. O homem reativo envia uma segunda mensagem.
depois uma terceira, talvez um ponto de interrogação, ou até mesmo um ataque disfarçado de sarcasmo. Ele está agindo com base no medo do abandono. O homem estoico, em apateia, envia sua mensagem e volta imediatamente para sua tarefa, seu trabalho, seu propósito. Se ela responder, ótimo. Se não, isso é uma informação, não uma emergência. O fato de ela não ter respondido está fora do seu controle. Sua dedicação à sua missão, seu foco no que você precisa fazer, está totalmente sob seu comando. Ele não confunde a rejeição dela com sua própria definição de valor. Pense no estadista estoico Sêneca. Ele serviu sob imperadores voláteis, onde o erro de uma palavra ou a expressão errada poderia significar a morte. Ele manteve a calma, não se apegando ao poder ou à vida, mas apenas à virtude. Essa indiferença radical ao que os outros podiam tirar dele era o que o tornava um conselheiro temido e respeitado. Seu poder vinha de sua inabalável aceitação da realidade, por mais dura que fosse. Quando você projeta essa estabilidade, essa certeza de que o mundo dela não é o centro do seu, você se torna um enigma fascinante. O erro prático aqui não é apenas a ansiedade, mas a tentativa de forçar a conexão. Muitos homens tentam compensar sua insegurança com um excesso de esforço. Mandam flores no primeiro encontro, tentam impressionar com riqueza ou se tornam carentes de atenção em nome da gentileza. A solução reside na ação adequada, katekonta. Você age de acordo com o que é apropriado para o momento, sem apegos emocionais ao resultado. Você é educado, mas não bajulador. Você é confiante, mas não arrogante. Se ela testar você, se ela fizer uma provocação para ver sua reação, o homem em apateia a recebe com um sorriso calmo e continua a conversa sem perder o ritmo, mostrando que ele é impenetrável. O teste de fogo da apateia ocorre quando você enfrenta a rejeição ou o desinteresse. O homem comum desmorona ou ataca. O homem estoico reconhece que a opinião dela é dela. Ele não se sente diminuído. Ele simplesmente aceita a informação e segue em frente sem ressentimento. Isso é o que chamamos de libertação da opinião alheia. Essa liberdade, essa ausência de necessidade de vencer a situação ou de ter a última palavra, é o comportamento que, ironicamente, faz com que a maioria das mulheres se arrependa de não ter dado mais atenção. Você se retirou com sua dignidade intacta, e essa dignidade é percebida como um valor inegociável. Reflita por um instante. Qual é a última coisa que roubou sua paz, por um motivo que no esquema da sua vida é insignificante? E qual seria sua resposta se você tivesse aplicado a apateia naquela situação? A resposta a essa pergunta é o seu plano de ação para a paz. A indiferença racional é o alicerce. Ela estabelece você como um indivíduo que não pode ser facilmente abalado, mas a atração não é construída apenas pelo que você não faz. Ela é construída pelo que você faz ativamente. No próximo tópico, vamos mover da sua fundação interna para a sua manifestação externa, a temperança. Vamos ver como o domínio prático sobre seus vícios e impulsos cria a aura de poder e confiabilidade que transcende qualquer joguinho de atração. Se a apateia quebrou suas correntes internas, a temperança é o cimento que constrói sua autoridade externa. Temperança, ou sofrosine, em grego, é a virtude do domínio próprio. Não é sobre negar o prazer, mas sobre usá-lo com moderação e propósito. É o poder de dizer não aos seus impulsos mais primários e de agir de acordo com o seu valor mais elevado. E este é um traço de caráter que, quando manifestado, atrai a mulher de qualidade como um farol atrai um navio. Por quê? Porque o autocontrole é a prova mais irrefutável de que você é um líder, primeiro de si mesmo, e, portanto,
capaz de ser um pilar para os outros. O erro mais comum que destrói a atração aqui é a impulsividade, não filtrada. É o homem que bebe demais para mascarar a ansiedade social, que fala sem pensar, que reage com raiva ou ciúme ao menor sinal de insegurança, ou que é incapaz de resistir a uma gratificação instantânea, seja ela comida, pornografia ou jogos. Esse tipo de comportamento revela uma mente fraca, dirigida por apetites básicos. Ele pode ter uma aparência física impecável, mas quando a pressão surge, ele se desfaz, mostrando que a criança teimosa ainda está no comando de sua vida. Uma mulher madura busca estabilidade, e a impulsividade é a antítese da estabilidade. A solução é o cultivo diário da temperança. O homem temperante é o que tem a disciplina de manter sua palavra consigo mesmo. Ele se levanta na hora que prometeu, ele cumpre sua dieta, ele mantém sua rotina de trabalho. Esse domínio sobre o pequeno cria a fundação para o domínio sobre o grande. No contexto da atração, isso se manifesta como uma paciência deliberada. Ele não está ansioso para pular etapas. Ele não está tentando forçar a intimidade antes do tempo. Ele se move com uma calma e uma cadência que comunicam. Eu tenho todo o tempo do mundo, porque estou focado no processo e não no resultado apressado. Imagine a figura de Cícero, o orador romano. Mesmo em meio a crises políticas, sua capacidade de argumentar com clareza e moderação, em vez de ceder à fúria da multidão ou ao medo do exílio, era o que lhe conferia autoridade moral. Ele controlava o pódio porque primeiro controlava a si mesmo. No namoro, isso se traduz em um homem que sabe quando é o momento de avançar e, crucialmente, quando é o momento de recuar e dar espaço. Ele não inunda o relacionamento com sua presença. Ele permite que a antecipação construa o desejo. Um erro prático comum é a entrega imediata de todos os recursos e emoções. O homem, na esperança de garantir a mulher, despeja atenção excessiva, presentes caros e uma declaração prematura de sentimentos profundos. Isso não é generosidade, é uma tentativa de comprar o afeto e a atenção. E por ser impulsivo, destrói a atração. A solução é a escassez estratégica. A temperança ensina que o valor está na qualidade, não na quantidade. Você oferece sua atenção e seu tempo como um recurso valioso, com propósito e de forma comedida. Essa contenção não é um jogo, é a manifestação de que seu tempo e energia são limitados e preciosos. A temperança também se estende ao seu corpo, à sua saúde. O homem que se permite estar em ruínas físicas, que não se cuida, está sinalizando para o mundo que ele não se valoriza o suficiente para gerenciar o que é mais fundamental, seu próprio invólucro. O cuidado físico não é vaidade, é respeito próprio e disciplina. O corpo que você cultiva é uma demonstração silenciosa de sua capacidade de planejamento e execução a longo prazo. É um currículo de disciplina que se apresenta antes mesmo de você abrir a boca. Pense em um cenário de vida real, uma discussão. O homem impulsivo levanta a voz, usa palavras que não pode retirar, tenta vencer a briga a qualquer custo emocional. O homem temperante respira. Ele aplica a máxima de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre elas. Ele controla seu tom de voz. Ele valida a emoção da parceira sem necessariamente concordar com a lógica dela e propõe uma pausa para que ambos voltem à razão. Ele demonstra que é mais forte que sua própria raiva. Essa demonstração de poder silencioso é profundamente sedutora e geradora de respeito. É o ponto onde a atração transcende o físico e se torna admiração. Reflita sobre isto. Seus vícios ou maus hábitos momentâneos estão alinhados com o homem que você diz ser em voz alta. Se não, o vício que você não consegue controlar hoje é o buraco negro que vai engolir a atração amanhã. A temperança é o mapa para fechar esse buraco. O domínio próprio é a chave.
Ele o torna previsível em sua virtude e imprevisível em sua profundidade. Ele o torna uma aposta segura em um mundo de incertezas. Mas o domínio próprio se torna vazio se não for sustentado por uma verdade. No próximo capítulo, vamos enfrentar a atração mais controversa e vital: a sinceridade. Vamos quebrar o mito de que você precisa de uma máscara para atrair e descobrir como o valor inegociável da honestidade, mesmo que desconfortável, é o atrativo que filtra o desejo passageiro da conexão verdadeira. A atração de fachada é fácil. Você pode se vestir bem, usar as frases certas, projetar uma imagem de sucesso que mal se sustenta. Mas a atração que buscamos é a inegociável, aquela que resiste ao tempo e à intimidade. E essa só se constrói sobre um único pilar: a sinceridade. O homem que tem a coragem de ser quem ele é, com clareza e sem desculpas, irradia uma autenticidade que é vista como poder e não como vulnerabilidade. A sinceridade estoica é a manifestação da virtude da justiça aplicada a si mesmo, um compromisso radical com a verdade. O erro que aniquila a atração de forma mais silenciosa é a mentira branca da performance. É o ato de inflar conquistas, minimizar falhas, tentar se encaixar em um molde que você viu em algum lugar, ou pior, esconder quem você é de verdade por medo de rejeição. Quando você tenta ser o que ela quer, você não está atraindo, você está se disfarçando. E o desastre é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, a máscara cai. E quando isso acontece, a atração não só diminui, mas é substituída por uma profunda sensação de desrespeito e engano. A previsibilidade do homem que está sempre tentando impressionar é exaustiva. A solução é o compromisso inabalável com a verdade. Este não é um convite para ser grosseiro ou insensível, mas para ser claro. O homem estoico é claro sobre seus limites, seus valores e suas intenções. Se ele não está pronto para um relacionamento sério, ele diz isso com calma, em vez de se esconder atrás de evasivas. Se ele discorda de um ponto de vista, ele expressa sua opinião com respeito. Ele entende que a honestidade, no curto prazo, pode ser desconfortável, mas é o único caminho para construir uma relação onde ele possa ser amado por quem realmente é. Pense no ditado de Sêneca: não podemos escolher a nossa companhia se não podemos suportar a nossa própria. A sinceridade começa com a autoaceitação. O homem que se aceita, incluindo seus defeitos e áreas de melhoria, não tem a necessidade neurótica de se autopromover. Essa calma autoaceitação é a essência da confiança. Um exemplo prático de vida real. Você está em um encontro e ela pergunta sobre seu trabalho. O homem inseguro e performático começa a exagerar a importância de seu cargo ou tenta desviar para tópicos que ele considera mais impressionantes. O homem sincero e estoico descreve seu trabalho com precisão e, se for humilde, não sente a necessidade de vesti-lo de glória. Ele pode até dizer: estou construindo minha base agora. Este trabalho atual é um degrau para algo maior e estou focado em aprender. Essa honestidade sobre a jornada, sem a necessidade de fingir que o pico já foi alcançado, é infinitamente mais atraente, pois comunica que você é um homem em progresso e com um plano, não um fraudador vivendo de fachada. O erro prático aqui é a manipulação velada. É o homem que usa a linguagem do estoicismo ou qualquer outro conhecimento para tentar induzir a mulher a fazer algo, ou para se posicionar como superior. Ele usa a verdade de forma distorcida. A solução é a transparência de intenções. A atração que você busca deve ser gerada pelo seu valor autêntico, não por subterfúgios. Se sua intenção é apenas sexo casual, diga-o. Se sua intenção é buscar um relacionamento significativo, comunique isso. Isso economiza o tempo de ambos e, mais importante, protege sua integridade. A sinceridade é o seu filtro.
Quando você se apresenta de forma autêntica, você naturalmente repele as pessoas que só se atraem pela sua versão fabricada. Você atrai aquelas que se alinham com o seu verdadeiro self. É o teste de Epicteto. Não tente parecer sábio, mas se torne-o. O homem que se torna a sua verdade e não apenas a projeta é um ímã irresistível porque ele é raro. Vivemos em um mundo de personas digitais. A realidade de um homem sincero é um oásis. Reflita por um momento. O que você mais tenta esconder sobre si mesmo em uma nova interação? E qual é o custo dessa mentira para sua paz mental e para a qualidade de suas relações? O que o estoicismo nos ensina é que o custo de manter uma fachada é sempre mais alto do que o custo de ser quem você é. A honestidade estabelece a confiança, e a confiança é a forma mais profunda de atração. Mas a sinceridade sem ação é apenas filosofia de poltrona. No próximo capítulo, vamos focar em como o homem de valor traduz seus pensamentos e valores em movimento, transformando a teoria em impacto. Vamos mergulhar em como a decisão acima da emoção e a proatividade constroem um caminho de vida que é inerentemente atraente e poderoso. Nós já estabelecemos que a atração não é sobre o que você diz, mas sobre quem você é. E quem você é se manifesta em como você se move pelo mundo. A atração genuína é inerentemente ligada à sua capacidade de ser um agente e não uma vítima das circunstâncias. O quarto pilar, a decisão acima da emoção, é a proatividade estoica, a virtude da coragem aplicada à sua vontade. É a capacidade de tomar decisões firmes e agir com propósito, mantendo a racionalidade como bússola, mesmo quando a emoção clama por hesitação ou fuga. O erro mais destrutivo para a atração é a paralisia da análise, ou a indecisão crônica. É o homem que passa horas debatendo qual restaurante escolher, qual filme assistir, ou pior, que adia decisões cruciais sobre sua carreira, saúde ou futuro, esperando pelo momento certo ou pelo aval de outra pessoa. Essa hesitação constante revela uma falta de autoconfiança e uma dependência do conforto ou da opinião externa. A indecisão não é apenas chata, ela é o sinal de que a vida desse homem é ditada pelo medo, não pelo propósito. Nenhuma mulher de alto valor se atrai por um passageiro. Ela se atrai por um motorista que sabe para onde está indo e tem a coragem de assumir o volante. A solução é o cultivo da proatividade decisiva. O homem estoico entende que a ação imperfeita é sempre superior à inação perfeita. Ele usa a razão para ponderar rapidamente as opções, escolhe o curso de ação mais virtuoso e, em seguida, age com força total, aceitando que o resultado final está, em grande parte, fora de seu controle. A beleza dessa proatividade é que ela gera momentum. Ela cria a aura de um homem que está construindo algo. O ato de tomar uma decisão, mesmo que pequena, e cumpri-la, comunica poder. Pense no próprio Marco Aurélio, que, como imperador, teve que tomar decisões que afetavam milhões, muitas vezes sem todas as informações. Ele não podia se dar ao luxo da paralisia. Ele confiava em seu julgamento forjado pela razão. No mundo do namoro, isso é crucial. Quando você propõe um encontro, seja específico. Estarei te esperando no café tal, às 19 horas, na quinta-feira. Isso demonstra planejamento, liderança e respeito pelo tempo dela. O homem que diz, onde você gostaria de ir? Não sei, o que você sugere? Qualquer coisa para mim está bom. Transfere o ônus da liderança e, com ele, a responsabilidade pela atração. O erro prático aqui é o medo de assumir a liderança. Em vez de propor, o homem espera ser convidado. Em vez de definir o ritmo, ele reage ao ritmo dela. Ele acredita erroneamente que ser passivo é ser legal ou desprendido. A solução é o exercício da liderança gentil.
Liderança não é domínio, é serviço e direção. Você assume a responsabilidade pela experiência. Você decide o local, o horário, a atividade, sempre aberto à colaboração, mas com uma estrutura inicial firme. Essa estrutura é percebida como segurança e competência. Imagine este cenário. Você está em um restaurante e o serviço está demorando. O homem passivo resmunga, fica nervoso e deixa que isso estrague o clima, mas não age. O homem proativo estoico não se irrita, pois entende que o serviço lento é um evento externo, fora de seu controle, mas ele age. Ele chama o gerente com calma, expressa o problema de forma clara e respeitosa e propõe uma solução. Ele demonstra que é capaz de lidar com a adversidade e de proteger o valor do seu tempo e da sua experiência. Essa demonstração de competência sob pressão é um atrativo incrivelmente potente. A proatividade também se manifesta no cuidado com sua vida. O homem que está ativamente buscando aprimoramento, aprendendo uma nova habilidade, investindo em sua carreira, buscando a verdade, torna-se um ser humano em expansão. E o crescimento é a forma mais pura de atração. Você é um trabalho em andamento que se recusa a estagnar. Reflita sobre isto. Seus últimos 5 dias foram definidos pelas decisões que você tomou ativamente para progredir, ou foram uma série de reações às obrigações e ao que era mais fácil. O homem que é deliberado em sua vida se torna deliberado em sua atração. A proatividade mostra que você é um homem que constrói. Mas construir de forma eficaz requer um foco quase obsessivo. No próximo capítulo, vamos entender como o foco na própria jornada se traduz em um desafio irresistível. Vamos desvendar a arte de colocar seu propósito em primeiro lugar e, ironicamente, por que essa distância saudável cria um campo gravitacional de atração insuperável. Se você está tomando decisões ativas e liderando sua vida, você naturalmente inverte a dinâmica da atração. O quinto pilar é o foco na própria jornada, uma aplicação direta da distinção estoica entre o círculo de controle e o círculo de influência. É a compreensão de que seu propósito é sua bússola e que o relacionamento, embora importante, é um belo porto, mas não o navio. O homem que está concentrado em seu crescimento e em sua missão se torna o desafio irresistível, pois ele não está buscando preencher um vazio. Ele está buscando companhia para o topo. O erro mais comum e fatal que destrói a atração de um homem com potencial é o abandono do propósito pelo desejo. É o momento em que a mulher entra em sua vida e, de repente, seu treino é deixado de lado, seu projeto profissional é adiado e seus amigos são esquecidos. Ele começa a orbitar a vida dela, esperando a validação dela para preencher o tempo que antes era dedicado à construção de seu império pessoal. Ele se torna o homem que espera uma mensagem para começar o dia. Isso o transforma de um homem com uma vida em um apêndice da vida dela. Esse homem, que colocou seu crescimento em pausa, perde instantaneamente o mistério e o respeito. A solução é o propósito primário. O estoicismo ensina que devemos dedicar nossa energia ao que está sob nosso controle. Nosso trabalho, nossa saúde, nossa evolução. Quando você está genuinamente focado em uma missão maior, você se torna escasso em sua atenção. Sua atenção é um recurso que você concede, não que você implora. Esse foco comunica a mais alta forma de autovalorização. Seus planos e objetivos não são alterados por um encontro ou uma mensagem. Eles são firmes. Pense no exemplo do filósofo estoico que passa horas meditando, escrevendo e estudando, indiferente aos eventos mundanos que não afetam sua virtude. Ele não está fazendo um jogo para ser difícil. Ele está ocupado melhorando o único ser humano que ele pode controlar, ele mesmo. Sua ausência e foco criam uma atração poderosa. Em um relacionamento, o homem deve manter seus horários de treino,
seus compromissos com o trabalho e seu tempo de solidão para reflexão. Essa estrutura comunica que você tem limites, e a mulher que o respeita deve se encaixar nessa estrutura e não o contrário. Um erro prático comum é o excesso de disponibilidade. O homem está sempre livre, sempre respondendo imediatamente, sempre cancelando seus próprios planos para se adequar a ela. A solução é a escassez genuína. Você não pode fingir estar ocupado. Você deve estar ocupado, construindo algo que valha a pena. Se ela ligar e você estiver no meio de um trabalho importante que requer sua total concentração, você envia uma mensagem breve e honesta. Estou no meio de um trabalho importante agora. Te ligo de volta às 18 horas. E então você realmente liga às 18 horas. Esse comportamento mostra que você é confiável, mas que seu foco é inquebrável. A atração funciona como a gravidade. Um corpo maior atrai um menor. Se o seu universo é vasto, repleto de metas, paixões e desafios, ele naturalmente exercerá uma atração gravitacional. Se seu universo é pequeno e o centro dele é apenas a opinião dela, não há gravidade. Você se torna leve e fácil de ser descartado. Você não a está testando com isso. Você está honrando a si mesmo. E honrar a si mesmo é o sinal mais claro de que você é um homem que merece ser honrado. Essa mentalidade de foco no próprio caminho também protege você da necessidade de validação. Se o seu trabalho e o seu valor não dependem do status de seu relacionamento, você se aproxima de qualquer mulher como um indivíduo completo. Você não a vê como um prêmio para preencher uma lacuna, mas como uma adição agradável a uma vida que já é rica e satisfatória. Essa integridade autossuficiente é a definição de alta atração. Reflita sobre isto. Se você tivesse que descrever a sua missão de vida em uma frase, e essa missão precisasse vir antes de qualquer relacionamento, o que você faria de diferente hoje? O que o estoicismo nos ensina é que o que é mais importante na vida não deve ser sacrificado pelo que é menos importante, mesmo que o menos importante pareça incrivelmente desejável no momento. O foco na jornada estabelece seu valor, mas o mundo real é caótico e a vida não é uma linha reta. No próximo capítulo, vamos abordar como a atração se intensifica quando o mundo cai e como a sua calma no caos. A resiliência o transforma em um porto seguro e irresistível. Vamos desvendar como sua reação à adversidade se torna a sua maior ferramenta de sedução e respeito. A verdadeira prova de um homem não é como ele se comporta quando tudo está bem, mas sim como ele reage quando o mundo está em chamas. A atração que buscamos é a do tipo que oferece segurança, e a segurança só pode ser transmitida por um homem que domina o sexto pilar. A calma no caos. A resiliência estoica. Esta é a virtude da coragem em sua forma mais prática. A capacidade de manter a razão e o equilíbrio emocional quando a adversidade atinge, transformando a crise em um campo de testes para o seu caráter. O erro mais alarmante para a atração é o desespero e a vitimização em crise. É o homem que, diante de um contratempo financeiro, uma demissão ou até mesmo um pneu furado, se desestrutura completamente, caindo na raiva, na lamentação excessiva ou na busca por alguém para culpar. Esse comportamento não apenas expõe uma fragilidade interna, mas projeta a imagem de um fardo emocional. Ele sinaliza que quando os problemas reais chegarem, e eles sempre chegam, ele se tornará um peso e não um parceiro. A mulher instintivamente procura a capacidade de sobrevivência em um homem, e a vitimização é a assinatura de que essa capacidade está comprometida. A solução é a aceitação serena e a ação deliberada. Epicteto ensinava que algumas coisas dependem de nós e outras não dependem de nós.
O homem resiliente aceita o evento externo, o caos, como um fato, uma circunstância que em si não é boa nem má, e imediatamente direciona sua energia para o que ele pode controlar, sua interpretação e sua resposta. Ele não perde tempo se lamentando, ele começa a planejar a reconstrução. Essa demonstração de competência pragmática e calma é um atrativo incrivelmente potente, pois oferece a visão de uma âncora em um mar revolto. Pense em um líder militar histórico, como Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, que perdeu toda a sua fortuna em um naufrágio e, em vez de se desesperar, viu nisso uma oportunidade para se dedicar à filosofia. Ele transformou a perda material em ganho existencial. Na vida moderna, isso se aplica a todos os contratempos. Se o homem perde um grande negócio, ele permite um breve momento de reconhecimento da perda, mas no dia seguinte ele está de volta ao escritório, aprimorando seu processo. Ele não permite que uma derrota defina seu futuro. Um erro prático comum é o excesso de queixa. Muitos homens usam o lamento constante sobre o trabalho, a política ou as dificuldades da vida como uma forma de buscar simpatia, acreditando que isso gerará conexão. A solução é a firmeza silenciosa. O estoico sabe que a simpatia é um substituto pobre para o respeito. Em vez de despejar problemas não resolvidos, ele comunica apenas o que é factual e relevante, focando na solução. Quando confrontado com a adversidade, ele diz: a situação é desafiadora, mas estamos trabalhando no plano B. Já tenho as 3 etapas definidas. Isso não só o coloca em uma luz de competência, mas transfere a confiança para a parceira. Essa calma no caos se torna evidente nas pequenas coisas, como quando um voo é cancelado ou um carro quebra. O homem reativo fica furioso, discutindo inutilmente com atendentes. O homem estoico aceita o inconveniente, que está fora de seu controle, e imediatamente procura a próxima melhor alternativa. Ele liga para a locadora, verifica horários alternativos de trens e usa o tempo de espera para ler ou trabalhar. Ele demonstra que sua paz não está à mercê de eventos aleatórios. Essa maestria sobre o momento presente é percebida como uma característica de um homem com quem é seguro construir uma vida. O teste final da resiliência é quando o caos é emocional e direcionado a você. Se uma mulher está em um momento de descontrole emocional ou irritação, o homem resiliente não entra na briga. Ele mantém seu centro, não absorve a emoção dela como se fosse dele, e oferece um espaço de calma. Ele não tenta consertar o sentimento, mas age como um espelho de tranquilidade, guiando a situação de volta à razão. Essa capacidade de ser o porto seguro emocional é o ápice da atração baseada no comportamento. Reflita por um momento. Como você se comportou na sua última grande frustração e essa reação honrou o homem que você quer ser? A resposta a essa reflexão é o seu próximo treino de resiliência. A calma no caos prova que você é inabalável, mas o poder da atração também reside no que sai de sua boca. No próximo capítulo, vamos analisar um aspecto crucial da temperança e da sabedoria: a fala deliberada e ponderada. Vamos descobrir por que a ausência de tagarelice e a qualidade do seu diálogo são o caminho para ser percebido como um homem de profundidade e valor. Se o seu comportamento é a sua fundação, suas palavras são o telhado. O que você escolhe dizer e, mais crucialmente, o que você escolhe não dizer molda a percepção do seu valor e profundidade. O 7º pilar é a fala deliberada e ponderada, a manifestação da razão ou logos no seu discurso. O homem atraente não é aquele que fala mais alto ou mais rápido, é aquele cujas palavras, quando pronunciadas, carregam peso e significado. Sua comunicação é uma ferramenta precisa, não um ruído constante. O erro que mais rapidamente diminui a percepção de valor é a tagarelice ansiosa,
e a necessidade de preencher o silêncio. É o homem que fala compulsivamente sobre si mesmo, sobre trivialidades irrelevantes ou que entra em detalhes excessivos e desnecessários, tudo na tentativa desesperada de evitar o silêncio. Ele confunde volume com valor. Esse excesso de palavras sinaliza insegurança e uma falta de conforto consigo mesmo. Se você não está à vontade no silêncio, como pode esperar que alguém se sinta à vontade com você? A tagarelice destrói o mistério e a sensação de profundidade. A solução é o cultivo da comunicação concisa e significativa. O estoico pratica a contenção. Ele pensa antes de falar, pergunta a si mesmo se o que ele tem a dizer é verdadeiro, útil e relevante. Ele entende que o silêncio, quando usado corretamente, é uma ferramenta de atração. Quando você fala menos, mas suas palavras são intencionais, as pessoas se inclinam para ouvir. Você treina a sua mente para articular um ponto complexo em poucas frases, mostrando clareza de pensamento. Pense na metáfora do diamante. Ele é valioso porque é raro e difícil de encontrar. A palavra do homem estoico é assim. No contexto de uma conversa, isso significa fazer perguntas ponderadas que revelem profundidade. Perguntas sobre os valores dela, as motivações dela, e não apenas sobre o clima ou o que ela fez no fim de semana. Você está buscando a essência e não a superficialidade. Um erro prático comum é a afirmação excessiva e vazia. O homem que usa frases como "eu sou o melhor nisso", "eu sou muito bem-sucedido", ou que constantemente tenta provar seu status. A solução é o princípio da demonstração silenciosa. Em vez de dizer que você é um homem de sucesso, você mostra isso através das suas ações, do seu comportamento calmo, da qualidade de suas amizades e do seu foco. A verdadeira atração não precisa de porta-vozes. Ela fala por si mesma. Vamos a um exemplo de vida real. Você está em uma reunião social e um homem está dominando a conversa, contando histórias exageradas sobre si. O homem estoico, deliberado, está observando, ouvindo ativamente e contribuindo apenas com uma intervenção que muda a perspectiva de todos. Essa única frase, pontual e sábia, tem mais impacto do que 30 minutos de tagarelice. Essa capacidade de intervir com peso comunica uma inteligência ponderada, que é uma característica irresistível. A qualidade da sua fala também se relaciona com a sua capacidade de dar e receber feedback. O homem que fala com temperança sabe criticar uma ideia sem atacar a pessoa e sabe receber uma crítica sem se desmoronar em defensividade. Ele usa a linguagem da razão e do respeito. Essa maturidade na comunicação é o que realmente diferencia o homem do garoto. É o sinal de que ele é um parceiro capaz de construir uma parceria mental robusta. Reflita sobre isto. Se você tivesse que pagar 10 reais por cada palavra que diz hoje, o quanto seu discurso seria mais intencional e o quanto menos você tentaria impressionar. O estoico entende que a moeda mais cara não é o dinheiro, mas a atenção e o tempo. Use-os com sabedoria. A fala deliberada constrói respeito intelectual e mostra que você é um indivíduo de substância. Mas a palavra e o propósito precisam de uma âncora emocional. No próximo capítulo, vamos tratar de um tópico crucial para a atração: a autossuficiência emocional. Vamos desvendar por que você não precisa da validação dela e como a sua liberdade de ser completo por si mesmo é o maior ímã que existe. Nós falamos sobre a importância do foco no seu propósito e o domínio sobre suas emoções reativas. Mas agora precisamos unir esses conceitos no que é, talvez, o pilar mais vital da atração duradoura: a autossuficiência emocional. Este é o estado de ser completo por si mesmo, de não precisar de uma mulher ou de qualquer validação externa para se sentir inteiro.
A libertação emocional é a manifestação da sabedoria estoica em sua vida pessoal. É saber que sua felicidade reside em seu caráter e não em circunstâncias externas ou no afeto de outra pessoa. O erro, que é o vírus silencioso da atração, é a necessidade de validação feminina. É o homem que mede seu valor pelo nível de atenção que recebe, que se torna um caçador de elogios e que transforma a mulher que ele deseja em sua fonte principal de autoestima. Esse homem entra em qualquer interação já derrotado, pois sua necessidade é tão palpável que sufoca o espaço para o desejo. A necessidade não é atraente, ela é repulsiva, pois impõe um fardo emocional injusto sobre a outra pessoa. O fardo de ser o responsável pela sua felicidade. A solução é a plenitude individual. O estoico sabe que se ele depender de fatores externos, como o amor ou a aceitação de outra pessoa, para sua felicidade, ele está fadado à miséria. Sua tarefa é construir uma vida tão rica e significativa que um relacionamento seja apenas uma preferência e não uma necessidade vital. Ele não espera que a mulher o complete. Ele busca uma parceira para compartilhar a abundância de uma vida que ele já construiu. Essa independência emocional é o que gera respeito e, consequentemente, atração. Pense no filósofo que se retira para meditar e escrever. Sua paz não é interrompida pela ausência de companhia, pois ele encontra satisfação na sua própria companhia e no seu trabalho. Na vida moderna, isso se traduz em ter paixões genuínas e hobbies que você persegue sozinho, sem depender de convites ou aprovação. Seus fins de semana não são vazios, esperando que ela os preencha. Sua vida é um tesouro que ele convida a ser compartilhado, mas que não está à venda. Um erro prático comum é o ciúme e o comportamento possessivo. Esse comportamento nasce da insegurança e da falta de autossuficiência. O homem sente que a mulher é um ativo que ele precisa proteger de outros, em vez de uma parceira autônoma que escolhe estar com ele. A solução é a confiança radicada no caráter. Você confia nela, não porque a controla, mas porque confia na sua capacidade de seguir em frente, independentemente da escolha dela. Se ela decidir ir embora, isso será doloroso, mas não destrutivo para a sua essência. Vamos a um exemplo claro de Epicteto. Ele ensinava: nunca diga sobre nada. Eu perdi, mas eu o devolvi. Se você perde um objeto ou se um relacionamento termina, você devolveu algo que nunca foi seu para possuir. Aplicando isso à atração, se uma mulher o rejeita, você não perdeu sua felicidade. Você apenas devolveu a ela a liberdade de sua escolha. O homem autossuficiente não mendiga por segundos encontros ou por atenção. Ele se retira com dignidade, sabendo que a falta de alinhamento não é uma falha de seu valor, mas apenas uma incompatibilidade. Essa atitude de libertação é o que permite o verdadeiro flerte e a leveza. Você pode ser engraçado, pode provocar, pode ser ousado, porque você não está investindo o resultado de seu futuro naquela interação. O risco de rejeição é um inconveniente, não uma catástrofe. E essa leveza de quem não tem nada a perder é, paradoxalmente, a que mais ganha. O homem autossuficiente projeta uma calma que diz: eu sou valioso. Você seria sortuda por me ter, mas eu estarei perfeitamente bem se você não me quiser. Essa é a diferença fundamental entre atração genuína e necessidade. Atração é a sua luz brilhando forte. Necessidade é você tentando roubar a luz dela. Reflita por um momento. O que você faria hoje se soubesse que jamais dependeria de qualquer pessoa para sua felicidade ou para o seu sucesso? O estoicismo nos mostra que essa vida é totalmente possível e ela começa agora com a sua aceitação de que o seu centro está dentro de você. A autossuficiência emocional liberta você para ser o homem que você nasceu para ser. Mas o poder de atração de um homem
é medido pela sua consistência. No próximo capítulo, vamos focar em como a coerência entre palavra e ação constrói o respeito mais sólido, mostrando que o homem que cativa é aquele em que se pode realmente confiar. Se a atração fosse uma ponte, a integridade seria o concreto armado que garante sua durabilidade. O nono pilar é a coerência entre palavra e ação, a virtude da justiça aplicada à sua própria vida. É a certeza de que o homem que você promete ser com suas palavras é o mesmo homem que você é com seus atos, especialmente nas pequenas coisas. Este é o alicerce do respeito. E o respeito é o oxigênio da atração duradoura. Você não pode cativar uma mulher de valor se ela não puder confiar fundamentalmente em você. O erro que corrói a integridade de forma sutil é a promessa vazia e a inconsistência crônica. É o homem que se compromete com um plano, mas desiste ao primeiro obstáculo, que fala sobre disciplina e propósito, mas passa as noites no sofá sem produtividade, que diz que vai ligar em um horário e convenientemente esquece. Esses pequenos deslizes acumulados comunicam uma falta de seriedade e, pior, um desrespeito pela própria palavra. Se você não cumpre o que promete a si mesmo, como alguém pode esperar que você cumpra o que promete a um parceiro? Essa incoerência mata o respeito, e sem respeito, a atração se torna impossível. A solução é o compromisso de ferro com a sua palavra. Para o estoico, sua palavra é um contrato sagrado consigo mesmo e com o mundo. Você só promete o que tem a intenção de cumprir, e uma vez que a palavra é dada, ela é cumprida a todo custo razoável. Isso começa com microcompromissos. Se você diz que vai limpar a cozinha hoje, limpe. Se você diz que vai acordar às 5, acorde. Esse treinamento de autoconfiança nas pequenas coisas constrói uma muralha de integridade que é inabalável em situações maiores. Pense no exemplo de Catão, o jovem, conhecido por sua incorruptível integridade. Ele era teimoso em suas convicções, não importando o custo político ou pessoal. Sua atitude de faça o que é certo, mesmo que o céu caia, lhe conferiu um respeito lendário. Na atração, isso se manifesta como a previsibilidade virtuosa. Você é previsível em sua bondade, em sua honestidade e em sua disciplina. Isso não te torna tedioso, te torna seguro. Um erro prático comum é o uso da mentira por conveniência. O homem que inventa uma desculpa esfarrapada para cancelar um encontro ou para evitar uma conversa desconfortável. A solução é a coragem da verdade. Se você precisa cancelar, diga a verdade de forma concisa e respeitosa, e imediatamente reprograme. Você demonstra que a verdade, mesmo que momentaneamente desconfortável, é o seu padrão operacional. No contexto de um relacionamento, essa coerência é testada na sua rotina diária. Você fala sobre seus objetivos de saúde, mas come junk food todos os dias? Você fala sobre ambição profissional, mas navega passivamente nas redes sociais o dia todo? O homem que atrai é aquele cuja parceira pode observar suas ações e dizer: ele vive o que prega. Ele não é um hipócrita. Essa harmonia entre a palavra e a vida é a prova de que ele é um homem sólido e confiável. Imagine um cenário. Você se depara com uma oportunidade de trapacear ligeiramente no trabalho para obter um ganho rápido. O homem incoerente a agarra. O homem estoico, com integridade, recusa, mesmo que ninguém nunca descubra. Por quê? Porque ele entende que a trapaça não prejudica a empresa. Prejudica o seu caráter, e o seu caráter é o único ativo que ele precisa proteger para manter seu valor e atração. Sua consciência limpa é o maior afrodisíaco. Reflita sobre isto. Seus amigos e familiares descreveriam você como um homem que cumpre consistentemente sua palavra, ou como alguém que é bom em fazer promessas que raramente se materializam. A resposta sincera a essa questão revela a força da sua integridade.
A coerência entre palavra e ação solidifica sua reputação e seu poder. Mas, para fechar a jornada do comportamento, precisamos entender a última peça do quebra-cabeça: como usar o silêncio de forma a maximizar sua presença. No próximo capítulo, vamos mergulhar em como o uso inteligente do silêncio transforma sua presença em um mistério fascinante, preparando você para o fechamento final. Nós dedicamos tempo a como falar, mas agora vamos dar valor ao que é ainda mais poderoso: o uso inteligente do silêncio. Este é o 10º e crucial pilar, uma ferramenta avançada de atração que encapsula todas as virtudes estoicas. O silêncio, quando exercido com propósito, não é a ausência de som, mas a manifestação de uma presença calma, profunda e autossuficiente. É a pausa que confere peso a tudo o que você acabou de dizer. O erro que impede a presença é a incapacidade de tolerar o vazio. É a necessidade nervosa de preencher cada lapso na conversa com comentários irrelevantes, piadas forçadas ou ruídos sociais. O homem teme que, se ele ficar em silêncio, ele será julgado como desinteressante, desinteressado ou estranho. Essa aversão ao silêncio é uma aversão à própria presença, pois ele está tentando fugir do momento. Isso mostra que ele está correndo do seu próprio julgamento e, ao fazê-lo, ele perde o chão de sua própria autoridade. A solução é a apropriação do silêncio. O homem estoico usa o silêncio para duas finalidades principais: observação ativa e ponderação deliberada. Ele está presente no momento, absorvendo a linguagem corporal, as nuances e o ambiente, em vez de estar freneticamente planejando sua próxima fala. Ele usa o silêncio para dar tempo à sua mente para processar, garantindo que sua próxima contribuição seja de alta qualidade, logos e temperança em ação. O silêncio comunica que ele não está preocupado em impressionar. Ele está interessado em entender, e se for para falar, será para adicionar valor. Pense em um mestre de xadrez. Ele não move as peças impulsivamente. Ele gasta a maior parte do tempo em silêncio, analisando o tabuleiro, prevendo as consequências. O seu silêncio é a sua força. Na interação social, se a mulher diz algo, você não precisa dar uma resposta instantânea. Você pode manter o contato visual calmo e pausar por 1 segundo, ou até 2, antes de responder. Essa pausa sutil, feita com confiança, força a outra pessoa a sentir o peso de suas próprias palavras e a antecipar o peso das suas. Isso é atração sutil e poderosa. Um erro prático comum é o silêncio de tensão, nervosismo. O homem está quieto, mas sua linguagem corporal é tensa, seus olhos estão agitados, ele está claramente desconfortável. A solução é o silêncio com ancoragem corporal. O silêncio inteligente deve ser acompanhado de uma postura ereta, ombros relaxados e um olhar calmo. Sua presença deve ser uma âncora de paz. Você está em silêncio porque é autossuficiente. Tópico 8. Não porque está assustado. Essa calma corporal transforma o silêncio de um vazio em um espaço de contemplação, e isso gera curiosidade. Imagine um encontro onde surge um assunto emocionalmente carregado. O homem comum tenta amenizar a situação com palavras. O homem estoico em silêncio simplesmente escuta ativamente, permitindo que a outra pessoa se sinta realmente ouvida, sem interrupções ansiosas para dar conselhos não solicitados ou contar sua própria história. Ele usa o silêncio como um espaço seguro. Essa escuta profunda, manifestada pelo silêncio, é um ato de coragem e de respeito, e é uma das formas mais raras e valorizadas de intimidade. O uso do silêncio também aumenta o impacto das suas palavras. Quando você finalmente fala, após uma pausa deliberada, sua voz, mesmo que em volume normal, soará mais alta e mais importante.
O silêncio constrói a expectativa. O homem que é seletivo com suas palavras é percebido como tendo um reservatório profundo de sabedoria e experiências que ele não está ansioso para derramar. Ele é um mistério, esperando para ser descoberto. Reflita por um momento. Em suas próximas interações, tente substituir 50% de seus comentários triviais por um silêncio calmo e engajado. O que você acha que as pessoas vão perceber de diferente em você? O estoicismo nos ensina que o poder reside na contenção e que, muitas vezes, a melhor resposta é a ausência de reação. O silêncio fecha o círculo da sua atração comportamental. Você tem a estabilidade, a disciplina, a verdade, a ação, o foco e a calma. Agora, resta apenas o fechamento. Trazer tudo isso para a conclusão final. No próximo e último capítulo, vamos amarrar todas as pontas, dar a você a perspectiva final sobre o que realmente cativa e deixar o CTA que vai garantir seu próximo passo de crescimento. Nós percorremos uma jornada que não é sobre táticas superficiais, mas sobre a reengenharia do seu ser. Você não está mais buscando truques para cativar mulheres. Você está construindo um caráter que as cativa naturalmente. Esta é a essência do caminho estoico para a atração. A atração genuína é o subproduto inevitável de um homem que vive de acordo com suas virtudes mais elevadas. Recapitulando rapidamente, o homem que cativa é aquele que dominou a zapateia, que é a sua indiferença racional ao resultado e a fonte da sua paz inabalável. A temperança, que é o seu domínio sobre seus impulsos e a prova de sua confiabilidade. A sinceridade, que é a coragem de ser real e o filtro que só atrai o que é autêntico. A proatividade, que é a sua capacidade de liderar sua vida com decisões firmes. O foco no propósito, que estabelece seu valor inegociável. A resiliência, que o torna uma âncora de calma no meio do caos. A fala ponderada, que confere peso e sabedoria às suas palavras. A autossuficiência emocional, que o liberta da necessidade de validação. A integridade, que garante a coerência entre o que você diz e o que você faz. E o uso inteligente do silêncio, que amplifica sua presença e sua profundidade. O erro final que sela o destino de muitos homens, mesmo depois de aprenderem tudo isso, é a busca do eu perfeito e a paralisia da implementação. Eles consomem o conhecimento, mas se recusam a dar o primeiro passo imperfeito. Eles esperam o dia em que estarão prontos para aplicar essas virtudes. A solução final é a ação imperfeita e constante. Você não acorda estoico, você se torna estoico através da repetição e da correção. Epicteto dizia: o progresso não se realiza em grandes saltos, mas em pequenos avanços diários. A atração final não está no pico da montanha, mas na sua dedicação em escalar a cada dia. Pense em Sêneca. Ele foi um homem de imensa riqueza e influência, mas seus ensinamentos focavam na simplicidade e na virtude. Ele era admirado não por sua posição, mas por sua constante luta para alinhar sua vida aos princípios que ensinava. A atração que você busca é a admiração silenciosa de quem vê seu esforço e sua consistência, e não apenas o resultado final. Quando você se torna um homem de virtude, você não precisa perseguir a atração. Ela irá persegui-lo, porque o mundo tem uma escassez crônica de homens com essa qualidade de caráter. Sua tarefa a partir de agora é parar de perguntar: o que eu faço para que ela goste de mim? E começar a perguntar: o que o homem de caráter faria nesta situação? A resposta a essa segunda pergunta é sempre a mais atraente, porque ela está alinhada com a sua versão de mais alto valor. Reflita por um último momento. Onde na sua vida você vai aplicar, hoje, a primeira virtude estoica que aprendemos neste vídeo? Não amanhã, não na semana que vem. Hoje.
A ação imediata é o que separa o aspirante do realizador. Este é o seu ponto de virada. Você recebeu o mapa para transformar seu comportamento na sua maior arma de atração e respeito. Mas a jornada da atração não pode terminar aqui na tela. Ela exige comprometimento, e eu quero saber que você está pronto para se tornar um homem que não é movido por suas emoções, mas por sua razão e seu caráter. Para fechar este capítulo e afirmar seu novo padrão de vida, comente agora a palavra caráter. E se você está sério em ser um homem de valor que cativa pelo seu comportamento, não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com aquele amigo que ainda está preso nas táticas baratas de conquista. Junte-se à comunidade de homens que estão construindo sua atração de dentro para fora. Te vejo no próximo nível.